Fala, meus amigos, vamos falar sobre o interesse do Flamengo no lateral Alexandre, né, cara? Lateral da Juventus, lateral que está aí no seu final de contrato, né, e não terá o seu contrato renovado. E o Flamengo monitorando, observando a situação do jogador. O que tem de verdade nessa situação? Vamos trazer alguns detalhes importantes para vocês. Vamos falar também sobre o Gabigol, aquela informação que a gente vem trazendo para vocês aí, outros veículos também confirmando. Peço o teu like, peço o teu compartilhamento nesse vídeo, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, no botão vermelho aqui de baixo. Inscreva, sua inscrição é muito importante. Ajuda demais o nosso crescimento do nosso trabalho. Meus amigos, sobre a situação do Alexandre, assim como o próprio Danilo também, né, jogador da Juventus, são nomes que estão naquela lista, né, que passamos para vocês, que foi entregue ao Tite, jogadores monitorados, observados pelo Flamengo, e o Alexandre não é o único. É um jogador que o Tite conhece muito bem. O Flamengo tem que analisar agora custo-benefício, o valor salarial. É um atleta há muito tempo na Europa, não tem um salário baixo, né, tem um salário alto. Analisar principalmente o seu histórico de lesão, como está o jogador fisicamente, até porque olhando o futebol brasileiro mudou muito. A intensidade aplicada aqui tem que contar os números de jogos que são muito altos. O próprio Tite, perguntado sobre a situação do Filipe Luiz, ele até explicou que o Filipe Luiz, o calendário acaba dificultando o Filipe Luiz estar mais em campo como deveria. Mesma coisa, tem que se analisar o Alexandre, que não é mais nenhum garoto, né, cara? O Alexandre não é mais nenhum menino, então o Flamengo precisa fazer uma análise muito bem detalhada. A gente tá falando que o jogador ainda é novo, ainda tem 32 anos, né? Ainda tem muita linha para queimar, só que é um jogador que tem alguns históricos aqui de lesões nessa última temporada, e ficando tempos altos ali, né, como 42 dias, 49 dias aqui, né, uma lesão no bíceps femoral, teve a lesão ali depois de fadiga muscular, 5 dias, teve uma lesão que ficou 20 dias, que foi justamente a mesma lesão, né, foi essa lesão no bíceps femoral. Então o Flamengo tem que analisar esse histórico de lesão, entender como está esse atleta fisicamente, clinicamente, se aguentaria, deixando bem claro que viria para uma posição para disputar ali com o titular da posição, que é o Ayrton Lucas. Só tem o Alexandre? Não, né? É claro que o Flamengo monitora, porque é um jogador que no dia 30/6/2024 ficaria livre, né? Estaria terminando o seu contrato. Essa temporada praticamente ele nem atuou. Teve poucos jogos nessa temporada. Então, é um jogador super campeão, vários títulos, jogador de seleção brasileira, a gente sabe, toda a carreira do atleta, mas além do jogador, o Flamengo tem outros nomes que o Flamengo analisa, que o Flamengo monitora, entre eles o Juninho Capixaba, né? Jogador está no Red Bull Bragantino, vem fazendo uma temporada muito boa também. Claro que não tem o currículo, né, que tem o Alexandre, né, mas é um jogador que vem jogando num clube que vem aplicando uma intensidade, um estilo de jogo que muito interessante, e que tem que deixar tudo dentro de campo. E não é por nada que o Bragantino está nessa situação na tabela do Campeonato Brasileiro, está numa situação muito bem confortável. Então o Flamengo precisa fazer uma análise fria para justamente não contratar um atleta e chegar na hora que precisar, que necessitar, esse atleta não conseguir entrar em campo. O nome agrada por ser um nome de um jogador desse quilate, mas hoje o que me preocupa na questão do Alexandre é a questão física e clínica do atleta. Não é um atleta velho, tá? 32 anos ainda, dá para queimar muita lenha, mas o futebol brasileiro tem aplicado uma intensidade muito alta. Luiz, mas ele não seria titular, seria para dividir um pouquinho ali, né, com o próprio Ayrton Lucas. O problema é que uma hora ele terá que jogar. E a temporada longa do Flamengo, eu acho que o Flamengo poderia também analisar outras possibilidades, outros nomes no mercado, e buscar um atleta mais jovem, já pensando num projeto a longo prazo. Gostaria de saber a opinião de vocês aí, deixa aí no comentário, porque nós estamos falando de uma temporada no ano que vem que promete fortes emoções para o Flamengo, principalmente depois do ano ruim que o Flamengo teve nessa temporada. É um jogador que está na lista, assim como o Danilo, assim como outros atletas. O Flamengo monitora sim a situação do atleta, mas eu, Luiz, fico preocupado um pouquinho para entender
como está o atleta fisicamente. Aguentaria o nosso calendário, aguentaria a intensidade que hoje é aplicada no futebol brasileiro. Vimos jogadores como o Vidal, por exemplo, vindo da Europa, chegar aqui e não conseguir jogar. O futebol brasileiro mudou muito. A questão física do Alexandre é algo que me preocupa e preocupa muito. E sobre a situação do Gabigol, meus amigos, apesar de alguns rumores até envolvendo o nome do Antony, cara, numa possível troca, apoio United, o Milan e outras equipes monitorando, observando a situação do atleta, a gente vem trazendo essas informações para vocês aí, né, que a gente vem recebendo de bastidores. E aquilo, o Gabigol não quer sair e o Flamengo também não quer perder o Gabigol. O Landim não quer perder o Gabigol. Apesar de ter, sim, uma grande rejeição, uma pressão muito grande dentro do Flamengo, de todos os lados, conselheiro, apoiadores, membro da diretoria, tem muita gente, oposição, tem muita gente reclamando, sim, com o presidente Rodolfo Landim, jogando uma pressão para que não renove com o Gabigol, ou se renovar nos moldes diferentes, 1 ano, 2 anos no máximo, contrato curto, já pensando numa venda, em se desfazer do jogador, mas o presidente Rodolfo Landim não quer que isso aconteça. O presidente Rodolfo Landim quer a sua permanência e o próprio Gabigol, meus amigos, ele não quer sair do Flamengo. O Gabigol quer continuar no Flamengo. Olha, essa novela Gabigol, ela vai render mais um pouquinho. Ela vai render. Passando pelo lado do Landim, o Landim quer a permanência, olhando do lado do Gabigol, o Gabigol também quer ficar. Então a tendência, o presidente quer, o jogador também, a tendência é que ele fique. É claro que tem essa pressão que está vindo dos bastidores, mas eu não sei até onde essa pressão terá efeito na decisão do presidente Rodolfo Landim. Lembrando que pressão por pressão, o Landim já vem sofrendo pressão até por mudança. A saída do Marco Braz é uma pressão enorme dentro do Flamengo e fora do Flamengo. Nós vimos agora aí Marco Braz envolvido em várias polêmicas e mesmo assim o próprio Landim continua fechado com o Marco Braz, continua de mão dada com o Marco Braz. Será que a pressão de uma renovação do Gabigol hoje é maior do que a pressão da saída do Marco Braz, que o torcedor não aguenta mais, que a oposição, que os conselheiros, que muita gente dentro do Flamengo, inclusive até o Marco Braz, conversando com alguns empresários, colocou isso, né? Falou isso para os empresários, que muita gente dentro do Flamengo não quer ele lá, e até ele sabe disso, e o Landim sabe, sofre essa pressão e mata no peito e fica tranquilo, como nada estivesse acontecido. Imagina a situação do Gabigol. E o Landim não quer a saída dele, não pensa em ver o Gabigol saindo, principalmente de graça no Flamengo. Ele deu a camisa 10, braçadeira de capitão, usou até a situação do caso Andrés, como já falei para vocês, para justificar a permanência do Gabigol, que o Andrés também passou por um momento ruim e hoje todo mundo quer ver o Andrés no Flamengo. Então, gente, a situação do Gabigol, por mais que está tendo uma pressão muito grande, mas hoje o presidente está focado na sua renovação e o Gabigol focado na sua permanência. Não acredito que essa pressão que está tendo em cima do Landim, ela vai surtir efeito no ponto do Landim não renovar com o jogador, até porque pressão por pressão, a pressão em cima do Marco Braz, ela é muito maior e nem por isso o Landim abre mão do Marco Braz e está de mão dada com ele. Meus amigos, olhando o Campeonato Brasileiro, hein, que olha, o bicho vai pegar a partir de agora, hein? Flamengo tá aí, ó, 53 pontos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tropeçou para o Vasco, viu ali agora o Palmeiras já tá ali no seu retrovisor, o próprio Bragantino. Esse campeonato promete a partir de agora, hein? Promete a partir de agora, meus amigos. E olha, Luiz, o Flamengo, será que dá para buscar, dá para sonhar? Meus amigos, rubro-negro que não sonha não é rubro-negro. A gente já sonhava em momentos lá atrás, quando tinha times que brigavam para não cair. Sempre sonhamos, ganhamos 2 partidas rumo a Tóquio. Mas
temos que deixar bem claro que o foco, o objetivo do Flamengo nesse momento é conseguir a vaga direta para a próxima Libertadores. Esse é o foco, esse é o objetivo. O título tá ali. Se a gente conseguir as coisas for acontecendo, encaixando, e a gente conseguir vaga na Libertadores e daqui a pouco encostar e poder brigar pelo título, é algo muito importante para um ano do Flamengo ruim, não para esses jogadores, mas porque o torcedor merece. Mas o objetivo principal é vaga direta na Libertadores. Não podemos esquecer que esse é o foco. O Flamengo hoje é sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo é sexto colocado, está olhando o título, imagina o Palmeiras, que é segundo, o Bragantino, o Grêmio e o próprio Atlético Mineiro. Título tem sim possibilidade, mas é um sonho mais distante. O foco do Flamengo é a vaga direta na próxima Libertadores. Deixa o like, se inscreva, compartilhe e lembrando a todos que daqui a pouco, meio de 40, estamos ao vivo aqui no canal. Abraço a todos, saudação rubro-negra.